Lucas 10. Antes da gente ler o texto, eu queria construir com vocês só uma informação histórica a respeito dos samaritanos. Quem são os samaritanos? Que muitas vezes a gente fala na Bíblia, a gente lê na Bíblia, e eu queria que você entendesse quem são eles, para que você, quando lê o texto, souber de quem estamos falando. Os samaritanos são um povo... Quando a gente fala da Bíblia, a gente está falando do povo judeu, ok? O povo judeu que depois vem e reconhece Jesus como Messias, assim como também nós reconhecemos. Por isso, aqueles judeus que creem são parte da mesma igreja que nós fazemos parte, nós que cremos. Amém? Legal. Esses judeus, antes no Velho Testamento, tinham uma divisão, que eu não vou entrar na questão hoje, mas tinha uma divisão. 10 tribos. O povo judeu era dividido em 12 tribos. 10 ficavam de um lado e 2 ficavam do outro. Do lado de cá é o reino do sul, João. E do lado de cá é o reino do norte. Aqui quem, João? E aqui? Capital do sul quem era? Um Outback para quem acertar? Ganhou. Vou te levar no Outback. Então aqui no sul, a capital dessas 2 tribos era Jerusalém. E do norte tinha a capital quem era? Vai ganhar um Outback? Pode falar. Samaria. Então a Samaria era a capital do Reino do Norte com 10 tribos e do Reino do Sul a capital era Jerusalém. Por que é interessante e importante entender isso? Ao longo do Velho Testamento, esse pessoal aqui, a tribo do Norte, a maior parte do tempo é um povo cabeçudo. É um povo que está muito menos aí, se é que existe essa expressão, para Deus, do que o povo do Sul. Tá? De forma bem crua, assim, bem simplista. Teve um tempo, então esse povo aqui, ele começou a flexibilizar algumas verdades de Deus. Foi levado cativo, virou escravo junto também, nessa época também, Judá também era, o Reino do Sul também era escravo. E para encurtar a história, eles foram para o exílio, foram para a escravidão. E aí lá eles eram mais flexíveis, então, sendo assim, eles se adequaram mais aos costumes da onde eles estavam envolvidos, de forma que começaram a casar com gente que não era israelita. Começaram a se envolver em rituais que não eram os rituais que Deus tinha estabelecido para eles. Então esse povo aqui, comparado a esse povo aqui, o que rolou? Quando a gente compara os dois. Compara não, quando a gente analisa os fatos. Briga. Então esse povo daqui que se manteve mais fiel, olhava para esse povo daqui e dizia, esses caras são os picareta. Esses caras não valem nada. Esses caras estão envolvidos com bruxaria. Esses caras casaram com mulher de outras nações. Começou a adorar os deuses dessas nações. E aí quando Ciro era o rei da época, o chefão da época, ele assina um decreto para todo mundo voltar para o lugar de origem, é que eles começam a se sentir mal uns com os outros. Por que eu falei tudo isso? Porque para o povo do sul, do qual Jesus vem, etc., esse povo daqui era um nível assim, argentino de ser. Ok? Na verdade, é muito pior do que isso. Pense em alguém que você tem profundo desgosto, que você tem asco. Esse pessoal considerava esse pessoal aqui assim. Só como curiosidade, a Cisjordânia hoje é Samaria. Tá? Só como curiosidade. O que a história conta? Só estou mostrando para vocês que esse povo aqui se odiava, ok? Esse povo aqui tem nojo um do outro. O Flávio José foi um historiador do primeiro século, não é cristão. Mas ele conta, e eles fizeram as datas, que mais ou menos quando Jesus tinha 19 anos aconteceu um negócio pesado. Isso não é bíblico, mas a história conta. Um cara de Samaria juntou vários ossos humanos, entraram dentro do templo de Jerusalém e jogaram esses ossos humanos lá dentro do Santo dos Santos. Profanaram o templo segundo a ótica do Reino do Sul de Jerusalém. Você está entendendo que os caras
o nível de desentendimento desses dois povos aqui, a ponto de um outro historiador dizer que, nessa época, que a gente vai contar e vai ler a história agora, os rabinos diziam assim: ao pôr do sol, todo mundo, todos os judeus, virem para Samaria e amaldiçoem Samaria. Você está entendendo o nível de treta, ok? Dos dois povos? Você está entendendo que esse cara aqui não suportava a ideia de que esse aqui se chamava povo de Deus, porque segundo esse aqui só eles eram povo de Deus? Você está entendendo que ele não queria jamais participar de um culto junto com eles? Esse é o nível de desentendimento dos dois. Agora vamos ao texto. Versículo 25. Versículo 25 de Lucas 10. Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em prova, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quem são os doutores da lei da época? Os fariseus, os saduceus. Se a gente fosse fazer um comparativo com hoje, quem seria? Pastor, padre, ok? Rabino. Esse é o contexto, tá? Então Jesus está sentado e no meio desse povo todo aparece um mestre da lei e vai fazer uma pergunta para Jesus. E o texto que a gente acabou de ler fala: levantou-se certo doutor da lei, querendo pôr Jesus em prova. Algumas versões querendo examinar Jesus, experimentar Jesus. E esse cara que não reconhecia Jesus como sendo o Messias, ele fala o que para Jesus? Mestre, ô mestre. Está entendendo a ironia da situação? Esse cara que está querendo pegar Jesus no sem pulo, está querendo confrontar Jesus, expor Jesus ao ridículo. Esse cara está querendo mostrar para todo mundo que Jesus não é quem ele disse que era. Esse cara que está dizendo que Jesus é um impostor, esse cara começa dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Diga aí, mestre, o que você acha? Eu quero ver se encaixa com o meu padrão de vida eterna. Diga, Jesus, o que eu tenho que fazer para a vida eterna? Porque eu tenho o meu jeito de entender como é que eu tenho que fazer para a vida eterna. Fala aí para ver se bate, para dizer para as pessoas que você é um cara legal. E aí, continuando o texto 26, fala assim: Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como você lê? Que lei é essa que ele está falando, irmãos? Qual era a Bíblia que Jesus lia? Velho Testamento, Pentateuco, tudo isso. Os profetas maiores e menores. Jesus fala assim, o cara chega para Jesus e fala assim: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: o que a Bíblia fala? O que o Velho Testamento fala? Ele não chamou de Velho Testamento. O que a lei fala a respeito disso? Como é que você lê a lei? Quais são os óculos que você usa para ler a lei do Velho Testamento? Porque a gente está cansado de ouvir, irmão, você também já falou que o Velho Testamento parece que são dois deuses. Já ouvi tanto isso. No Velho Testamento Deus manda matar. No Novo Testamento Deus fala para amar o inimigo. Nossa, como são dois deuses diferentes. E o texto está dizendo, Jesus fala para esse cara, o mestre da lei: como é que você lê a Bíblia, a sua Bíblia, do Velho Testamento? Como é que você lê? O finalzinho, não foi isso que a gente leu? Versículo 26. Como é que você lê? Então Jesus fala assim: o que a lei diz para você fazer, faça. O que a lei fala como sendo algo legítimo para você herdar a salvação, faça. E aí ele pergunta: como é que você lê? Resume para mim então, mestre da lei. Resume para mim o Velho Testamento. O que Deus quis ensinar para o povo no Velho Testamento, mestre da lei? E aí, resposta dele, 27. Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Você entendeu que um mestre da lei, rabino, judaico, esse cara, quando ele vai resumir o Velho Testamento, ele fala exatamente o que nós cremos como graça, por exemplo? Você está entendendo isso que eu estou dizendo?
Ele fala, esse mestre da lei chega e fala assim, você quer ser salvo? Eu vou resumir para você o Velho Testamento. 27. O homem, respondeu-lhe o homem, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você concorda que é uma compreensão muito madura a respeito da lei? Você entende que um cara, eu não sei se você está entendendo o quão longe esse cara está distante do entendimento a respeito do evangelho. Ele não está reconhecendo Jesus como sendo o Messias. Você reconhece Jesus como Messias, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta. Jesus é o único caminho pelo qual você chega a Deus? Só que esse cara aqui não cria nisso, mas ele tinha entendido de forma intelectual, ele tinha entendido o Evangelho. Leia de novo 27, a compreensão dele a respeito do Evangelho. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Só um pause. O que é amar a Deus de todo o seu coração? Do que é que a gente... Você ama o seu time de todo o seu coração? Alguém aqui tem coragem de dizer que ama o time de todo o coração? Eu sou São Paulino, nem consigo amar hoje na fase que ele está. Não consigo nem torcer. Mas eu sendo um São Paulino, eu sou meia boca, mas tem gente que é fanático. Amar o time de todo o coração é no momento, por exemplo, de uma faca na garganta, negue o seu time, vire, eu sou São Paulino, vire palmeirense, senão você morre. O que eu falo? Quando surge alviverde, isso não significa absolutamente nada para mim. Isso não é amar alguma coisa de todo o coração. Agora, o que Deus está nos ensinando, ensinou a Bíblia inteira, é que a nossa relação com Ele é de amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças. De forma que se alguém botar uma faca no meu pescoço e disser para mim, negue ao Senhor Jesus, que eu vou falar o quê? Passa aí, cara. Passa a faca. Então, esse nível de relacionamento que Deus nos ensinou a ter com Ele. Porque, inclusive, é uma frase que a gente se fala, nesse caso da morte, o que o mundo chama de morte, Jesus chama de vida. É quando começa a vida de verdade, o dia que a gente morre. Quem quer morrer? Zum, 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 zum. E o que a gente chama de vida, Jesus chama de morte. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Morte. O que a gente chama de vida, Jesus chama de morte. Eu fico imaginando alguém dizer assim, não, eu tenho que viver a vida. Aí Jesus olha para você, você não sabe o que é vida, cara. Você não tem ideia do que está falando. O dia que você se render, o dia que eu transformar seu coração, aí você vai começar a viver de verdade. Essa experiência foi o entendimento que um fariseu, um mestre da lei, tinha de forma intelectual a respeito do Velho Testamento da Bíblia. Isso é muito legal. Essa compreensão que ele tinha, muitos evangélicos não têm hoje. Você perguntar para algumas pessoas, fala assim, me resume aí, cara, o Velho Testamento. Você falar isso, você pega o cara no cinco. Me resume o Velho Testamento. Eu duvido que alguém diria, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao seu próximo como a você mesmo. Eu duvido que um evangélico resuma o Velho Testamento assim, porque ele não entende isso, ele só consegue ver um Deus mau, um Deus tirano no Velho Testamento. E aí a outra questão que a gente precisa falar a respeito disso é que não são 2 mandamentos. Aqui a gente acabou de ler um mandamento. Jesus fala, como é que você lê o Velho Testamento? E ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você. Não são 2, não é dicotômico, pode ser? Não dá para separar uma coisa da outra. Qual é o mandamento de Deus? Amar a Deus e ao próximo. Vocês estão me entendendo? Diga ok. Ok. Antes de seguir, eu não sei se... eu mesmo vou ler. 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Fala assim, se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus
a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É possível eu amar a Deus e não amar o meu irmão? Segundo a Bíblia, não. Se você está com essa crise, se renda a Jesus um pouco mais para que ele sare essa dívida, essa crise. O que a Bíblia fala é que é impossível dizer que eu amo a Deus não amando o meu irmão que eu estou vendo. É mentira. A Bíblia está falando que é mentira que você ama a Deus, que você não vê, se você não ama o seu irmão, que você vê. É um pacote só. E aí o versículo 28, volta aí, agora eu fechei, desculpa. Versículo 28, fala assim: então Jesus lhe disse, respondeste bem, faze isso e viverás. Ok? O cara chega e fala assim: mestre, o que eu tenho que fazer para ir ter a vida eterna? E Jesus fala assim: o que fala o Velho Testamento? E ele responde: ame a Deus e ao próximo como a você. E Jesus fala o quê? Ok, bom, vou fazer. Simples assim. Se o texto parasse aqui, seria muito bom pro mestre da lei. É que o mestre da lei, do qual nós podemos ser este mestre da lei, se a gente não tomar cuidado, a gente pode estar sendo esse cara aqui. Esse mestre da lei, ele perdeu uma oportunidade única de se render. Ele podia ter falado assim: amém, Jesus, você tem razão. Só ir fazer mesmo, eu estou em falta. Esse cara perdeu a oportunidade de dizer: ok, você sabe quem eu sou, você sabe de onde eu vim, você sabe para onde eu vou, e você sabe como eu estou distante da ideia de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Essa era a resposta que esse cara precisava ter. Esse cara precisava parar tudo e dizer assim: você tem razão, Jesus, você sabe que eu estou distante disso. Como é que a gente sabe que ele sentiu isso, mas não fez isso? Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo. Espera aí, quem pediu uma explicação para ele a respeito de qualquer coisa? Ninguém chegou e falou assim: e aí? Aquela briga de escola? Ninguém fez isso. Quem fazia isso? Fazia, João? Na sua época não tinha essas coisas, né? Ninguém ficou esperando uma resposta dele, nada. E aí o texto fala que ele começou a se justificar. Por quê? Porque quando Jesus falou: tá certo, faça isso que está dizendo, ele se sentiu absolutamente desnudado. Ele se sentiu confrontado, ele precisava dar uma resposta para ele mesmo a respeito daquilo. E ele começa a se justificar, segundo o texto. Vou ler o texto de novo, 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Eu fico imaginando esse mestre da lei percebendo que ele está discutindo com alguém muito maior do que ele. Porque quando ele tem essa resposta, ele fica sem chão, ele fica com 4 braços esquerdos, assim que você fala? Não sabe onde enfia um braço, a mão, não tem bolso. Ele fica desconcertado. Esse cara teve um encontro com o Deus que vê aquilo que ninguém vê e que eu escondo de todo mundo. Porque Jesus vai no tendão de Aquiles dele, esse cara se sente nu. Jesus vai no ponto fraco desse cara. Aliás, ele faz isso com a gente. Quando a gente começa a discutir muito sobre teologia, Jesus vem e fala assim: por que você odeia aquele cara ainda? Está entendendo o que eu estou falando? Quando começa a discutir muito, começa a criar muita briga teológica, Jesus manda alguém dizer para a gente assim: e aquele irmão que você não perdoou ainda? Onde está seu marido? Lembra dessa conversa com Jesus? Da mulher samaritana também, mas não é o caso de hoje. Discutindo teologia, onde é que eu tenho que adorar a Deus? Onde é que eu tenho que adorar a Deus? Jesus fala o que para ela? Traz seu marido aqui.
Jesus sempre vai no ponto que vai desconstruir o nosso castelinho de cartas. Para esse cara aqui, ele fala: você tem que amar o próximo, cara. Assim como você diz que ama a Deus, você deve amar o próximo. Eu fico imaginando esse mestre da lei, nas pregações dele na sinagoga, dizendo a respeito do próximo. Eu fico imaginando ele dizendo que não, você deve amar o seu próximo. Mas veja bem, vamos entender quem é o nosso próximo. Eu fico imaginando ele falando assim: vamos entender bem isso. Porque o nosso próximo, vamos lá, o nosso próximo quem seria? Quem seria ele, o nosso próximo? Eu fico imaginando ele confuso assim. Porque quando Jesus chega e vai falar para ele: faça isso que você está dizendo para fazer, ele começa a querer se justificar e fala assim: pera, mas quem é o meu próximo? E aí a discussão começa. E aí é que o texto de hoje começa. Porque na verdade, irmão, quem quer fazer, faz. E quem não quer, arruma uma desculpa. Alguém já ouviu esse ditado? Quem quer amar o próximo, ama. Quem não quer, fica discutindo quem é o próximo. Quem quer trabalhar no reino, trabalha. Quem não quer, fala: deixa primeiro eu sepultar meu pai. Deixa primeiro eu terminar a faculdade. Deixa primeiro o meu filho casar. Quando nasceu seu filho? 2 anos. Quem quer fazer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. Ele sempre vai arrumar. Eu fico meio revoltado com isso. Eu não tinha filho. Aí as pessoas, quando nascem os seus filhos, têm um nível baixíssimo de compromisso sobre qualquer coisa, menos sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho ele sempre vai, chega na hora tudo. Mas sobre qualquer coisa. Aí nasceu meu filho, a minha filha, que é uma fofa mesmo. Que eu já amo uns 70% já. E aí, eu tenho cumprido todas as minhas obrigações em todos os aspectos. Aí as pessoas falam assim: mas é que a sua filha é fácil. Aí eu falo, aí eu vou ter mais 2, 3 filhos, vou ter um monte de filho difícil. Aí a pessoa fala: não, mas é que você só tem 4. Queria ver que você tivesse 6. As pessoas sempre vão inventar desculpas, porque quem quer faz e quem não quer arruma desculpa. E é o que esse cara fazia. Nessa discussão sobre amar o próximo, a reação dele foi: peraí, vamos lá, quem é o próximo? Vamos entender quem é o próximo. Jesus. Ok, Jesus? Vamos lá. E aí, o versículo 30 diz assim: respondeu-lhe Jesus. Só dá um pause aqui. Vocês estão entendendo? Como sempre fala antes de pregar sobre parábola, que a parábola que Jesus vai contar é uma resposta ao fariseu, ok? Senão a gente fica inventando, senão os caras pegam essas parábolas e falam que está falando de dízimo, tá entendendo? A galera inventa, quer arruma dízimo em tudo. Igual o André, uma vez que viu o cara pregar, Jesus entrou montado no jumento e na jumentinha. O jumento é o dízimo e a jumentinha é a oferta alçada. Isso, Jesus mandou os espíritos para os porcos se jogaram e morreram, porque o dono dos porcos não era dizimista. O cara quer arrumar assunto de dízimo, ele vai arrumar qualquer coisa. Importante entender o contexto, não tem nada a ver com nada, só com Jesus conversando com um pastor que dizia que deveria amar o próximo, mas não fazia isso. Essa é a discussão, e Jesus vai propor uma parábola a partir disso. Versículo 30 fala assim: respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. O que eu acho muito bom também, essa expressão meio morto. É meio grávido também, você conhece? É possível estar meio grávido, meio morto? Não sei. Mas o texto fala isso, que o cara estava indo de Jerusalém para Jericó, no caminho, assaltantes apareceram e tiraram as roupas, espancaram o cara. Tiraram a roupa também, não sei porquê, né? Eram estupradores também não, né? Mentira, roupa é cara, roupa de marca. Roupa marca Pacalolo. E aí espancaram esse cara e deixaram ele quase morto. Essa expressão a minha fala meio morto. E aí o texto continua, 31. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote
que vendo passou de largo. De igual modo também, um levita chegou àquele lugar e vendo passou de largo. Dá um pause aí. É um consenso entre os teólogos que eles vindo de Jerusalém, o que Jesus estava querendo dizer é que eles estavam vindo da adoração no templo. Lembra que tinha um templo aqui, que foi profanado, inclusive pelo samaritano? Esse templo aqui, eles estavam vindo, voltando dessa adoração aqui. O levita e o sacerdote. O cara estava vindo do culto, irmão. Ele estava indo embora no culto e passando na esquina ali, tinha um cara todo arrebentado, todo machucado, pelado, sangrando e meio morto, meio morto, quase morto. E esse cara mudou de calçada e foi embora. Primeiro o pastor, segundo o ministro de música. É uma piada, tá? Mas é que levita não é ministro de música. Eu pensei que vocês fossem rir, mas tudo bem. É que nas igrejas por aí é o levita. Vamos chamar os levitas. Aí os levitas vêm tocar. Não tem nada a ver isso, é uma bobagem. Mas depois a gente conversa. E aí eles simplesmente não se envolveram. E é o que a gente faz o tempo todo. A gente encontra o tempo... Eu estou mentindo que na praça Dom Epaminondas você já encontrou gente machucada, deitada no chão? Ferida. E você fez o quê? Passou de largo. Fingiu que não viu. É o que a gente faz. Mas isso não é condenatório, ok, irmãos? Eu estou só falando o que a Bíblia está falando aqui. Cada um faça isso, a informação que quiser sobre isso. E aí, passou os caras... Só para quem não sabe, o levita e o sacerdote serviam no templo. É como se fosse isso que eu brinquei. O pastor, o diácono da igreja, esses caras. Tá? Só para você entender, se que não entendeu ainda. E aí o versículo 33 fala um negócio fantástico. Mas um certo samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Lembra quem é o samaritano aqui? Para quem que Jesus está contando? Para um cara daqui. Um cara que era o líder daqui. E Jesus está falando, tinha um samaritano que passou. E ao invés de mudar de calçada, ele teve compaixão. É isso que a gente leu, certo? O texto que a gente leu no 33 fala que o samaritano que ia de viagem. Eu achei interessante isso, cara. O cara estava saindo de viagem. Eu não sei se é negócio, se é lazer, se é trabalho, eu não sei o que era. Mas ele interrompeu a viagem dele, porque era uma ótima desculpa, irmão. Porque quem quer faz, quem não quer dá desculpa. É uma ótima desculpa você ver alguém caído e falar assim, cara, eu estou indo para o trabalho, estou indo viajar, estou indo para Batuba hoje, cara. Não dá. Senhor Jesus, mande outra pessoa aqui para cuidar dele. E aí esse samaritano interrompeu a viagem e movido de compaixão. E compaixão vem do latim sentir a mesma dor. Isso é ter compaixão. É doer junto com você. Esse samaritano doeu nele o que estava acontecendo com o judeu caído. E aí, o que é fantástico entender é que compaixão que não nos coloca em movimento é qualquer outra coisa menos compaixão. Porque se é compaixão, se está doendo tanto em mim quanto está doendo nele, eu faço alguma coisa, que é o que ele vai fazer aqui agora. Mas, se eu viro para o lado e vou embora, você pode chamar de pena, você pode chamar, não sei como é que é o nome que você vai dar para isso. Mas não é o sentimento que Jesus disse que a gente tem que ter uns pelos outros. E aí o 34 diz o quê? Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Eu fico imaginando o mestre da lei ouvindo isso. Meu Deus, esse cara vai me dar um checkmate aqui. Ele está dizendo que tem um inimigo meu que fez mais do que os meus amigos fizeram por esse cara na história. Porque se você ler de novo o versículo 34, a primeira coisa que ele faz o trabalho sujo. Ele vai lá e mexe nas feridas do cara. Que é uma coisa que eu não estou a fim de fazer, não sei você. Pegar alguém na rua e cuidar da ferida do cara. Irmãos, isso é só um exemplo, tá? Eu não estou dizendo para você sair fazendo isso, apesar de achar muito legal se um dia você fizer.
O que eu estou dizendo é sobre ser próximo de alguém e amar o próximo. A gente vai entender isso no final da administração, se Deus dá graça. Ele faz primeiro o serviço sujo, ele cuida da ferida. Depois ele dá a própria provisão para a viagem que ele tinha. O que ele tinha para a viagem? Vinho e azeite. E ele derrama isso na ferida do cara para curar o cara. Ele faz o serviço sujo, ele dá da própria provisão, ele dá do conforto dele, ele deixa o cara montado no cavalo dele. Ele deixa o cara sentado no carro dele, no conforto dele, ele abre mão do conforto dele. Ele abre mão da viagem e do tempo dele, pega o cara, bota no cavalo e leva para a hospedaria. Está entendendo que compaixão que não faz nada disso é qualquer coisa menos compaixão, menos amor ao próximo, que é o que Jesus está ensinando. E aí, versículo 35. Partindo no outro dia, é isso mesmo? Isso, cuidou dele. 35. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastardes com ele, eu te pago quando voltar. Você está entendendo que esse samaritano, ele se comprometeu com a restauração do moribundo. Ele meteu a mão, fez o serviço sujo, meteu a mão na ferida. Ele abriu mão do seu conforto, deu o cavalo para ele ir no cavalo. Abriu mão do tempo, do dinheiro. E mais do que isso, se comprometeu. Eu vou, mas volto. Você está entendendo que Jesus está levando a nossa percepção a respeito do Evangelho a um nível muito mais profundo do que a gente vive. Que a gente, às vezes, vive, para aliviar um pouco. Jesus está levando, dizendo assim, ó, o reino que eu vim estabelecer nesta terra tem tudo a ver com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você. E amar como a você é porque você esperava que alguém fizesse isso com você ou não. Se você estivesse na estrada velha para Caçapava, alguém estivesse pedalando, João, alguém para a gente e rouba a gente lá, e a gente só com aquele shortinho de lycra ridículo nosso. Mas além disso, tivessem batido na gente e tivesse deixado a gente meio morto. Não é isso que você gostaria que alguém fizesse? Só que quem vai fazer isso com você nessa história não é o evangélico, é o macumbeiro para eles. Na percepção deles, quem está estendendo a mão é o macumbeiro e não o evangélico. Uma vez um irmão veio me pedir, constrangido, ajuda para uma casa de recuperação. E eu falei, vamos ajudar, cesta básica, ok. Ele falou, cara, mas é espírita. Eu falei, e daí? Não, você não entendeu, é uma casa espírita. Eu falei, ok, leva a cesta lá. Qual é o problema? Porque a gente percebe um mover de Deus até naquelas pessoas que ainda não se renderam a Jesus. E não tem a ver com salvação, tem a ver com coerência, irmão. Porque segundo a passagem, é mais coerente eu ser um macumbeiro que faz isso do que um evangélico que vai embora e deixa esse cara no chão. O texto não está falando de salvação. A pegada do texto não é essa. A pegada do texto é coerência. Como é que você que diz que é, não faz? Essa é a pegada do texto. E aí, onde é que eu estou, irmãos? Jesus. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? É uma pergunta constrangedora, porque estamos no culto e essa conversa acontece entre Jesus e o pastor Eros. E ele fala tudo isso e fala assim, ô pastor Eros, qual foi o próximo? O macumbeiro ou o evangélico? Aí o pastor Eros vai ter que falar, não tem jeito. O macumbeiro. É isso que está acontecendo no texto, não estou inventando nada, irmãos, é isso aqui que está rolando no texto. E aí, muitas vezes nos falaram que o próximo era o moribundo. Mas a pergunta de Jesus é, qual dos 3 foi o próximo? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Não tem nada a ver com o moribundo. A questão que Jesus nos leva a uma compreensão é, o próximo não é alguém que eu esbarro nele. O próximo é alguém que eu vou em direção a ele.
Não é ele que se faz próximo, sou eu que me faço próximo dele. O irmão em necessidade, querido, não é ele que é seu próximo, é você que se faz próximo dele. Você entendeu isso? Quando eu digo necessidade, eu não digo só financeira. Necessidades emocionais, afetivas, espirituais. O que Jesus nos ensina é uma atitude menos passiva a respeito da necessidade do outro. O que Jesus nos ensina é que eu não espero o outro me pedir, sou eu que vou até ele, mesmo porque o outro, tão moribundo que é, às vezes nem sabe, nem consegue pedir. Mas eu vendo, vou em direção a ele. E é essa programação mental de reino de Deus que Jesus coloca em nós. O reino de Deus sendo estabelecido a partir de Jesus, está sendo estabelecido até hoje, fala de gente que sai de si e vai em direção ao outro. Você entende isso, irmão? Eu não sei se está claro para você. Versículo 37. Ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus, vai e faz o mesmo. É muito próximo do que ele falou antes, só que ele não tinha entendido antes. Lá atrás, Jesus perguntou, me resume a Bíblia. Ele fala, meu Deus, sobre todas as coisas é o próximo como você. Jesus, é isso aí, vai e faz. Viva isso aí que você vai ter a vida eterna. Mas quem é o meu próximo? Aí Jesus fala, ixi, rapaz, deixa eu contar uma história para você então. Assim. Quem é que é o próximo? O samaritano. Vai e faz o mesmo. Essa discussão para a gente, que o texto não continua, eu queria no céu, eu vou pedir para rebobinar essa fita aqui. E vou pedir para ver como é que foi a reação desse cara aqui, com cara de pastel, sabe? Porque é muito óbvio. É muito óbvio a reação do mestre da lei dizendo, Jesus, vai e faz o mesmo. E essa aplicação para a gente é, quando você começa a dar muita desculpa a respeito de se envolver com pessoas, o que o texto está falando é, para de falar e faz. É isso que Jesus está ensinando para a gente que se coloca como mestre da lei. A gente, que eu digo a gente mesmo. A gente diz para as pessoas que a gente conhece de Bíblia. A gente fala, nossa, a nossa igreja conhece muito de Bíblia. Só que na hora da questão prática, da prática mesmo, de mostrar o evangelho, a gente muda de calçada, está entendendo? Essa história que a gente acabou de ler, ela me leva a refletir que muitas vezes existe muito mais coerência fora dos portões do que aqui. E se a gente não vai em direção ao necessitado, nós estamos vivendo uma religião vazia e inútil. Se a gente não vai em direção àquele que precisa, e eu não estou dizendo só financeiramente, eu estou dizendo de abrir a sua casa para um hippie, ou de ministrar um hippie, ou de entregar um cartão do Evangelho Simples, ou de chamar o cara para comer uma pizza para ele chorar com você, para você sentir a dor dele. As maiores dores que nós temos, não tem palavras que consolem, eu estou errado? As dores maiores, é melhor você ficar quieto, não fala nada não, irmão. Já falei isso aqui. Alguém morre, minha avó morreu, a pessoa vem falar assim, está em lugar melhor. Cala a boca, irmão. Fica quieto, cara. Senta aí, velho. Você já veio, já me sinto honrado de você estar aqui, agora fica quieto. Chora comigo. Isso é compaixão. Nem fala nenhuma frase, não. As maiores dores que as pessoas estão sentindo vão se resolver com a gente sentir essa dor junto. Amém, irmãos? O evangelho tira o bicho de mim. E eu não consegui arrumar uma palavra para isso, Sandro. Desbistificação? Pode ser? O evangelho faz a desbistificação. Ele transforma em gente como a gente, entrega os nossos próprios prazeres em gente como Jesus. Isso é que o evangelho faz. Ele transforma gente centrada no próprio conforto e faz com que a gente comece a olhar para fora e para o outro.
Isso é que o Evangelho faz. Ele tira de mim a loucura de pensar só em mim. E ele me leva a considerar o outro superior a mim. Isso é que o Evangelho faz. Considerar o outro superior a mim. Tem um irmão que está há 2 anos com a gente. E ele chegou quebrado. E depois de 2 anos ele continuou quebrado. E ele não consegue cumprir as decisões que ele toma de ser alguém coerente com o Evangelho. Ele sai daqui animado. Mas segunda-feira ele volta a ser o que ele era antes. E eu até creio que ele crê, sabe? Mas o que eu acho é que ele é alguém totalmente centrado nele. Os problemas dele, as celeumas dele, é tudo dele. Ele é uma judiação, não é justo com ele. E eu falei assim, irmão, eu quero desafiar você a começar a olhar o problema dos outros. E ele falou assim, isso faz sentido para mim. Ele falou. Que quando você começa a se envolver com gente, você começa a falar assim, você bota a sua dor no seu bolso, sabe? Você começa a se envolver e começa a ouvir a história dos outros, o quanto dói nos outros. E quando você vai falar da sua dor e o cara conta uma dor dele, você pega a sua, coloca no bolso e vamos tratar dele. E aí você começa a ser curado nesse processo de ajudar os outros. A Bíblia ensina isso. E aí a pergunta que ele fez, como é que eu faço isso? Como é que eu faço para me envolver com os outros? E aí eu lembrei de separar, por isso que eu estou pregando ela hoje. Eu falei, cara, tem agora, nesse momento, tem gente a menos de 15 metros de você, não tem? Aí ele falou, tem, mas não entendi o que você está falando. Mas depois você assiste a pregação, então. Porque essas pessoas que nos rodeiam são as pessoas que eu vou em direção a elas para ajudá-las nas suas mazelas. Você entende isso, irmãos? O que Jesus me ensina é que quando eu vou em direção a você, se você também crê, você também vai em direção a mim. E nessa jornada é que a gente é curado das nossas loucuras. Na parábola, estou encerrando, irmãos. Na parábola existem 3 tipos de pessoas. Nessa parábola. Primeiro tem um ladrão. Ele diz que o que é seu é meu. Não é isso que ele foi? Falou, roubou. O que é seu é meu. Ladrão. Mas também tem os 2 religiosos que dizem, o que é meu, e o que é seu. Cada um com seus problemas, irmão. Eu estou aqui, eu estou bem, estou indo para lá, voltando de Jerusalém. Opa, vindo do culto abençoado, em nome de Jesus. Estou aqui e você está aí no chão caído. O meu é meu, o seu é seu. Mas tem o terceiro, que Jesus falou que é o cara, que disse que o que é meu é seu. Aonde você está nessa história, é você que vai dizer, não sou eu, não vou te acusar disso. Mas a experiência do Evangelho é cansativo isso. O que é meu, é seu, é seu. Isso é pobre demais. O que o Evangelho nos faz o que é meu, é seu, irmão. Use, usufrua, porque não é meu mesmo. Eu estou só cuidando. A mentalidade do reino é eu sair de mim e ir em direção ao outro. De fato, para entender e colocar no outro, à disposição do outro, aquilo que eu entendo como recurso. Recurso, eu não estou falando financeiro só, também financeiro, mas principalmente tempo, principalmente energia, conforto. Que o Senhor Jesus nos cure da escravidão, da nossa própria vontade e nos conduza a ir sempre doando aquilo que a gente tem para que outros tenham a vida que a gente recebeu. Amém?